Hora de conversar com Dora Kramer. A Dora Kramer mandou a pauta dela de um jeito tão gozado hoje que eu falei, isso lembra alguma coisa. Aí eu lembrei o que era. E falei, essa leitura vai ficar melhor com essa trilha sonora aqui. Vamos lá, Carlinha. Essa das antigas, lembra? Hoje, no Globo Repórter, janela partidária. O que é? Quando começa? Por que foi criada? O que come? Do que se alimenta? Onde vive? Os efeitos na eleição de 2022. Com Dora Kramer. Bom dia, Dora. Bom dia, minha cara. Sheila, Carla. Bom dia. Bom dia a todos. Olha só, primeiro que eu não sabia que essa pauta ia assim para vocês. Eu achei que era um recadinho pro Pablo no WhatsApp. Vou tomar mais cuidado, hein? Mas eu não li direitinho o que estava escrito, Dora. Eu sim, foi isso mesmo que eu escrevi. Tirando a parte do que se alimentam, né? Não, do que se alimentam foi ótimo. Tirando, não, pode incluir. Se alimentam da nossa grana, Dora. Exatamente. Então, faz aí a pergunta. Dora, janela partidária, o que é? Quando começa e por que foi criada? Olha só. A janela partidária é um período de 30 dias em todos os anos eleitorais que os parlamentares têm para trocar de partidos sem que isso resulte em sanções, como expulsão do partido, perda de mandato e tal. E isso, por que isso existe? Porque em 2007, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento da Justiça Eleitoral de que os mandatos pertencem aos partidos e não aos parlamentares. Na época, isso foi visto assim como uma atacada de mestre na questão da fidelidade partidária. Finalmente, os partidos vão ficar firmes, vão ter, nada disso, porque logo se criou a tal da janela partidária, que é para fazer a gambiarra, não é? Então, cada ano eleitoral, 6 meses antes da eleição, um período X, tem 30 dias para esse troca-troca. E é esse período que começa, hoje é o quê? Primeiro, hoje já é 2, né? Então já começa hoje, amanhã, enfim, hoje é quarta-feira de cinza, para esse período que vai até o final do mês, portanto, vocês podem ter certeza, vamos ter esse assunto toda hora, vai e volta, quem vai para cá, quem vai para lá, quem sai, quem fica, conquista, traições, reclamações. Esse deve ser, não me arrisco a bater o martelo dizendo que vai ser, porque sempre tem uma coisa assim, momentosa acontecendo, mas esse deve ser o assunto do mês na política. E quando abril chegar, a gente já vai ter o desenho completo de como estarão as coligações, como estarão os partidos e candidatos para a eleição de outubro, né, Dora? Mais ou menos. Teremos o tamanho das bancadas, porque ainda tem o negócio das federações, cujo prazo é em maio, né? Acho que não vai alterar muito, na verdade, porque não estou botando fé nessa coisa das federações, não, que os partidos mais importantes, médios e grandes, não estão muito interessados, que as federações amarram uns aos outros durante 4 anos, isso aí não está muito certo. Mas, de qualquer maneira, não tem um quadro tão preciso assim. Até porque, com relação a candidatos, amigos, essa coisa só vai se definir mesmo, martelo batido, nas convenções, e elas se realizam entre os meses de junho e julho. Então, ainda tem o tal do clichê, né, da água para rolar, muita coisa. E na verdade, tem muita cachoeira para rolar, porque do jeito que está essa eleição, essa campanha conturbada, eu acho que água é pouco. Mas é isso, eu acho que quadro mesmo definido em termos de disputa, não estou nem falando de resultado eleitoral, de tendência, disso, daquilo, na hora que as convenções estiverem feitas. Ô Dora, e no quadro geral, a gente está falando de eleição, obviamente, né, porque o objetivo principal dos partidos é esse, e dessas organizações também é esse o principal objetivo, mas e no quadro macro, né, e observando do alto, será que a gente vai ver
redução no número de partidos ou não? O que a gente pode projetar mais para frente? Olha, tem uma tendência aí sim, porque a cláusula, a chamada cláusula de barreira de desempenho, que é aquela coisa, os partidos para terem acesso a fundo eleitoral, horário de TV, tem que ter um percentual X de votos no número Y, não tem os números de cabeça, tá? No número Y de estados. Bom, e esse percentual vai aumentando ao longo do tempo. Na eleição passada, isso já teve um efeito de tirar desse certame aí vários partidos. O que eu estou me lembrando assim, de importante é a Rede, por exemplo, que não conseguiu alcançar esse percentual. Por isso, alguns pequenos partidos que têm dificuldades mais de alcançar esse desempenho melhor, até porque as coligações nas eleições para deputado estão proibidas, eles tendem a fazer federações com partidos maiores para poder sobreviver. Então, já teve uma redução e a tendência é que haja uma redução. Agora, acho que nada de modo tão espetacular ou de modo como seria necessário, né? A redução mesmo de partidos funcionando de verdade, com doutrinas, com questões programáticas sendo respeitadas, com atuação razoavelmente uniforme. Eu acho que isso, nesse andar, quer dizer, com a regra que a gente tem, vai suavizando um pouco as distorções, mas não resolvem. As distorções resolvem com o quê? Com a famosa, sempre falada e nunca feita, reforma política. E, para isso, o próximo presidente, os candidatos à presidência, deveriam já estar se preocupando, manifestando com a sociedade, abrindo diálogo com a sociedade sobre a maneira como eles vão lidar com o Congresso, que a cada dia se pretende mais poderoso, né? Então, uma reforma política, lá no governo Fernando Henrique, no primeiro, o vice dele, Marco Maciel, dizia, olha, tem que fazer essa reforma política no começo, quando o presidente tem força, ou não se faz. E isso se provou muito verdadeiro, porque nenhum presidente de lá para cá, Fernando Henrique, inclusive, quis enfrentar esse assunto naquele momento de maior força política. Depois fica impossível, porque, evidentemente, ao Congresso não interessa alterar as regras pelas quais os parlamentares são eleitos. Ô Dora, esse assunto que eu vou abordar agora não está na nossa pauta, você me perdoe, mas é porque eu quero muito ouvi-la a respeito da posição do governo brasileiro em relação ao conflito na Ucrânia. Uma condenação meio claudicante, que é uma condenação de gabinete, né? A gente vota a favor das resoluções, mas não condena nada, a gente está numa posição de neutralidade, fica lá o Itamaraty equilibrando pratos, né? Porque o presidente não se posiciona de uma maneira firme, e isso pode gerar consequências futuras, especialmente se